Antes de começar este vídeo, gostaria de divulgar o meu amigo do canal Universo Jurássico. Ele está com 600 inscritos e peço a vocês que entrem no canal dele e inscreva-se. Seu conteúdo resume-se em estudos e biologia sobre dinossauros e temas da mitologia. Vão lá e ajude meu amigo a chegar aos 1000 inscritos. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Jurassic Park Criação. Hoje vamos saber o que teria acontecido se o Mosalodonte Maximus estivesse presente em Jurassic Park. Ficou curioso? Então, vamos ao vídeo. Depois do ocorrido em Jurassic Park Creation, no episódio passado, o Jurassic Park precisaria de uma atração nova, que ajudaria o parque a voltar a crescer novamente, e atrair a atenção do público. Em 1991, a Engine Center e Engine Fundamental Corporation citaram uma possível ideia sobre um novo item que eles poderiam estar desenvolvendo. A Engine disse ao conselho que já estávamos prontos para colocar um animal com uma força descomunal em nossas fronteiras. Feito isso, o conselho aprovou a ideia que a Engine tinha tomado. O projeto foi anunciado e levado até o laboratório de pesquisas, e o pedido feito pela Engine foi que eles criassem um ser que fosse maior e mais poderoso que a própria baleia azul. Ouvido isso, o Dr. Tur disse: "Pode deixar, senhores, o Jurassic Park não irá decepcionar vocês novamente. Para começar, necessitaríamos do DNA de Mosasauro e do maior peixe carnívoro que já viveu, o Megalodonte. O projeto precisaria de um capital aproximado de 500 milhões de dólares. Era um dinheiro alto demais. A Engine precisou financiar o projeto, pois praticamente nem o João tinha essa quantia no momento, e graças aos esforços da Engine, que a criação foi de fato iniciada. Depois de meses de preparação, enfim, o animal ficou pronto. O animal tinha a forma de megalodonte, com mosasauro, era tipo uma fusão de ambos os animais. E o Dr. Ur nomeou o animal como Mosalodonte. O animal, inicialmente, foi apresentado como o maior animal já criado em todo o Jurassic Park, e foi colocado na Ilha Nublar, em uma super jaula de contenção. Inicialmente não foi programado para ser apresentado aos visitantes do Jurassic Park. O animal possui em torno de 45 metros de comprimento, e pesava até 80 toneladas. A força de sua mandíbula chegava a mais de 35 toneladas. Há dados melhores que afirmaram que a força de mordida do Mosalodonte era de 40 toneladas. Esse de fato era o mais forte e maior réptil que já existiu no Jurassic Park. O híbrido estava recebendo muitas visitas após o parque ser reaberto ao público. O animal, até então, não demonstrou padrões de comportamento agressivos. Uma certa vez um tratador estava o alimentando com peixes, e por azar entrou na tubulação um tubarão branco, e o peixe atrevido nadou até o cuidador do Mosalodonte, que estava colocando alimentos em sua boca. Enquanto isso, o tubarão se aproximava para atacá-lo por trás. Vendo o que estava acontecendo, o Mosalodonte se virou para trás, matou o tubarão branco, que estava prestes a atacar o cuidador de sua jaula. Vendo isso, o tratador voltou para o centro de visitantes e perguntou aos cientistas: "Senhores cientistas, como isso é possível?" Eles responderam: "A que se refere, Carlos? O tal do animal que os senhores criaram acabou de me salvar de um ataque de tubarão aqui dentro do cercado dele." Os cientistas ficaram surpresos e mandaram o cuidador voltar ao seu trabalho. E foram analisar e descobriram que um gene extra foi adicionado ao DNA
a do Megalodonte, e o DNA que havia dentro do Megalodonte era do Agrilodontosauro Max. O doutor Wu respirou e disse: agora está tudo explicado. Esse animal está se comportando assim por causa do gene do Agrilodontosauro. Foi o nosso erro que está trazendo resultados excelentes. Nem tudo está perdido. Fizeram mais testes com o animal. Colocaram um boneco e depois um leão para ver se o Megalodonte iria salvar o boneco de ser destroçado pelo animal, e resultado foi surpreendente. O Megalodonte agarrou o leão e o engoliu. Imediatamente, os cientistas pularam de suas cadeiras e disseram: finalmente, uma criação que não devore ou ataque alguém. Estavam todos comemorando, quando inesperadamente, caiu um raio no cercado do Megalodonte, que atingiu a sua cabeça, assim danificando seu cérebro, que assim o levou à morte. No mesmo instante, os controladores do parque notificaram a John e a Ingen, que não podiam acreditar na triste notícia, que o maior e melhor animal, que já viveu na ilha Nublar, tinha acabado de falecer. Ninguém ficou mais triste e abalado do que o funcionário que foi salvo pelo Megalodonte. O parque, infelizmente, estava praticamente destruído com uma perda irreparável. O corpo do Megalodonte, em partes, foram levados ao centro de genética, e algumas partes foi levado ao museu subterrâneo de Jurassic Park. E você deseja saber o que vai acontecer no próximo episódio de Jurassic Park Creation? Ative o sininho, inscreva-se. E até a próxima. Versão brasileira, Jurassic Clips Oficial.